estou falando isso? Porque hoje é o Dia das Mães. O Dia das Mães, ele é celebrado hoje. Eu acho muito legal vocês que vieram hoje aqui, porque vocês entendem o quanto importante é, num dia como esse, agradecer pela mãe, ou orar pelos filhos, ou reunir a família na presença do Senhor. Não há nada mais precioso que uma pessoa possa fazer diante de Deus, do que em datas assim que o mundo convencionou de alguma outra maneira, trazer para Deus. Domingo de Páscoa é um domingo que nenhum crente pode estar longe de uma igreja em hipótese alguma, porque se tem uma data que é a data nossa de comemoração é a Páscoa. O Natal é uma data de quinta categoria comparado com a Páscoa. A Páscoa é estabelecida pelo Senhor, o Natal não tem base bíblica, mas tudo bem, os cristãos celebram, a gente fala de Jesus, amém, glória a Deus, mas a Páscoa é nossa. E se no Dia das Mães, vamos parar para pensar nas mães, nós vamos pensar nas mães o que a palavra de Deus nos diz. Então eu tenho uma palavra hoje para as mães. Mas tem um detalhe, toda a palavra de Deus, ela funciona somente pela fé. A base, o pilar do Evangelho, a gente pode resumir em João 3,16, quando nós encontramos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação de Jesus é poderosa para salvar todo mundo, sim ou não? Sim ou não? A salvação em Jesus é poderosa para salvar a todo mundo, sim ou não? O pessoal pensa que é pegadinha. Sim, é poderoso para salvar todo mundo. Vai salvar todo mundo? Qual é o limite? Todo aquele que nele crê. Quem crê será salvo. Quem não crê não será salvo. Então veja que a palavra de Deus, ela revela um ensino, revela um conteúdo que ele é poderoso na vida de quem quiser, mas só funciona na vida de quem recebe. E eu vou dizer para você que toda a Bíblia, ela é exatamente assim. Tudo que está na Bíblia é poderoso para afetar a sua vida, mas desde que você creia, desde que você receba, desde que você abrace essa palavra como algo verdadeiro da parte de Deus para você. Senão a palavra passa, não ao seu lado, mas passa ao lado da pessoa que recebe, mas não recebe, recebe a palavra pregada, mas não acolhe a palavra no coração. A salvação passou do lado e a pessoa não recebeu. Que tragédia! E assim a relação de filhos e pais, da mesma forma, porque pais são profetas do Senhor na vida dos filhos, mesmo pais que não queiram saber de Deus, mesmo pais ateus, mesmo pais que tenham outra prática contrária à palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que da boca do pai e da mãe vem instrução e conselho. Agora, muito mais, quando o pai e a mãe falam da parte de Deus e compartilham a verdade da palavra de Deus, muito mais será um bom conselho, muito mais será algo poderoso na vida de filhos que creiam e que recebam essa palavra. Essa palavra vai ter lógica na vida de um filho de 11, 12, 10, 14, 18? Não vai ter lógica muitas vezes. Mas quando a palavra de Deus é falada pela boca de uma mãe na vida de um filho, o que o filho precisa fazer não é entender a palavra, não é discutir a palavra, mas é crer na palavra e obedecer na palavra, porque esta palavra será poderosa para guardá-lo por toda a sua vida. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios que os pais ensinam o filho no caminho que devem andar, e quando crescer não se desviarão dele. Por um certo tempo a gente achava que esse texto era só um texto gospel, então quem ensinasse a Bíblia para seu filho na escola dominical, quando o filho se envelhecesse, ele seria crente. E a gente percebe que não necessariamente é assim. Mas hoje a psicologia já entende, já nos explica que o que acontece na primeira infância, que provavelmente são os primeiros 7 anos da vida de uma criança, definem tudo, ou praticamente tudo na vida dela, por aquilo que ela aprende, por aquilo que ela recebe, por aquilo que ela ouve, por aquilo que ela experimenta na sua vida. E muitas pessoas viveram seus primeiros anos de vida verdadeiras tragédias. E o que o Senhor pode fazer acerca disso? Ele pode trazer a pregação do Evangelho de Jesus, porque a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então Deus, ele dá um novo nascimento para corrigir tudo aquilo que ficou da primeira infância, contrário à palavra dele, para dores e circunstâncias terríveis que muitos passaram no começo da sua vida natural, porque agora, como tem uma vida espiritual, tudo pode ser feito novo em Jesus Cristo para a glória de Deus o Pai.
Efésios 6, 2 e 3. E aqui o apóstolo Paulo, na verdade, ele está trazendo um ensino, que ele estava falando de família nesse contexto. Ele falou de pai, falou de mãe, falou de trabalhadores, falou de servos, falou de um monte de coisa. E aqui ele está quase para começar a falar no texto mais conhecido de batalha espiritual que a gente conhece na igreja, não é isso? Falar sobre a armadura de Deus. E o que acontece é que Paulo está trazendo o texto da lei e ele está avivando esse texto e trazendo à memória, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Não despreze a sua mãe quando ela vier a envelhecer. Ela ainda vai ter coisas para te ensinar. Ela ainda vai ter oração para trazer na sua cabeça. Ela ainda vai ter palavras de Deus para trazer ao seu coração. A minha mãe, ela passou os últimos 12 anos de vida dela com Alzheimer. Então, a gente não tinha mais como interagir com ela, a gente tinha perdido um pouco o contato com ela. Mas Deus levantou uma mãe muito preciosa, uma senhora que era uma missionária no acampamento de jovens que a gente ia, e eu e a Fúvia gostávamos de chegar lá e de sentar e conversar com a Vanina. A Vanina, ela foi uma mãe adotiva de muitas pessoas que frequentaram aquele ministério, e era muito gostoso sentar. Ela já esperava a gente com um cafezinho, já tinha um bolinho, e a gente conversava sobre a vida, e ela é uma missionária vivida, tinha passado todo tipo de luta que você pode imaginar. O marido dela naquele momento estava com Alzheimer, então nós sentávamos para conversar. Nós tínhamos algo em comum para conversar. E foi muito precioso aquele tempo que nós tivemos com ela, porque um tempo que minha mãe já não podia dar os conselhos, mas ela tinha já dado toda a oração. Ali o Senhor levantou alguém que podia ser uma senhora mais experiente para falar na nossa vida. Não despreze pessoas experientes na sua vida, aprenda com elas. Se a sua mãe está com você ainda, valorize a sua mãe enquanto você a tem por perto. Porque virão dias em que você não vai tê-la mais por perto, se a vida seguir o curso natural. O curso natural é filhos enterrando pais. A tragédia é pais ensinando filhos. Talvez pais enterrando filhos. E talvez pais vão enterrar filhos, porque os filhos não ouviram os conselhos dos pais.